Olá! Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Videogame nos anos 90 era uma grande chance de ser luta e, para surpresa geral, aqui tem mais. Está no ar mais um episódio de História Revista. Gamers 12, talvez setembro ou outubro de 1996. Tem aqui World Heroes Perfect, Samurai 3, Tobal número 1 e Street Fighter 02, como já entregou essa ilustração que vemos aqui na frente. Também tem muitos previews que vamos começar direto lá com eles, e são impressionantes. O primeiro é Metal Gear Solid, ele tem uma cara bem diferente do jogo que fomos conhecer em 98, e mudou muito mesmo. Dá para encontrar vários vídeos de como o jogo mudou ao longo da produção lá nos extras da versão integral, que foram 3 discos. Parece que só tem isso na versão do PlayStation, não tem no PC. Isso é interessante porque o jogo ficou um absurdo de diferente desde a sua primeira versão até a que foi lançada. Essa vale ver pela curiosidade. Vamos lá embaixo que tem Zalver, feito pela Square, que mais tarde mudou de nome para Einhander ou Einhander. O jogão de nave está no meu top 5 desse videogame. Ao lado, um interessante que já é conhecido. Resident Evil 2 na sua primeira versão, aqui é conhecida hoje como 1.5, é a imagem da esquerda. Tem uma galera aí que lançou uma versão modificada, que é essa imagem da direita. E ficou um belo trabalho pelo que eu pude ver até agora. E aí, meio que já virou tradição, aparece um jogo da Capcom e logo vem uma sequência deles. Aqui temos X-Men vs Street Fighter, ainda sem previsão de lançamento, e lá na parte de baixo da página, Street Fighter Gaiden, que mudou de nome depois para EX. A sua análise foi feita ano passado, episódio 67, e espero não ter esquecido de colocar o link aí na descrição. Se não estiver aí, ele tá lá na última tela de créditos. Mais notícias aqui. Actraiser no Saturno pegaria o melhor dos 2 jogos para fazer um novo, só que isso nunca foi feito. Realmente é uma pena. O primeiro da nova era da Capcom, a placa CPS-3. Esse jogo se chama Warzard, ou Red Earth. Bonito até dizer chega. Ao lado, Castlevania está de volta e foram anunciados 2 jogos. O do Nintendo 64, que ainda não tem nenhuma informação e acreditem, é melhor que fique assim. O outro é no PlayStation e terá 3 jogadores para escolher. Richter, Maria e Adrian Fahrenheit Tepes, o filho do Drácula, que já era selecionável lá no Castlevania 3. Seu nome é Drácula X, Symphony Beneath the Moon, a Sinfonia debaixo da Lua. Chegará em dezembro e o resto é história. Tentem imaginar como era o mundo num tempo que esse jogo não existia. E ao lado, talvez a notícia mais esperada da década. Street Fighter 3 está confirmado. 10 personagens, só Ryu e Ken vão voltar. Todos os outros são inéditos e será no velho e bom 2D. Personagens desenhados à mão. O 3D ainda não teve nem tempo de ver se deu certo ou errado, e isso pode ser um indicador de que eles sabiam o que estavam fazendo. Porque um ia dar certo, porque o outro ia dar errado, aí só eles podem dizer. E o tema continua sendo luta 2D em grande estilo, ou nem tanto assim. Vemos aqui o Saturno com o World Heroes Perfect, a última vez em que a série foi vista e justamente quando mudou para alguma coisa, só que para alguma coisa melhor. O Neo Geo tinha 4 botões e até o jogo anterior ainda usava só 3. E agora que o controle usava os 4, com um esquema tipo Samurai Shodown, fraco e médio que se apertar junto sai forte, aqui no Saturno ele tem 6 botões que já virou o esquema do Street Fighter. Também finalmente apareceram golpes especiais e como versão caseira vieram os extras de sempre de galeria de magia, menu de golpes e jogar com os chefes, assim como foi no segundo do Super Nintendo que nós vimos no outro dia. E vejam só, hoje parece que é a vingança do Neo Geo. O próximo também é uma adaptação para 32 bits, só que lá no PlayStation. Samurai Shodown 3, muito esperado quando foi a versão do Flipper, mas não sei se foi tão esperada por aqui. Esse terceiro jogo se destacou por conta de ser uma reforma completa da série, que foi um movimento ousado da parte da SNK. O motivo mesmo é um tanto obscuro e não imagino de onde eles viram que era necessário fazer isso depois que o 2 foi um jogo tão bom e de tanto sucesso. Primeiramente, mudaram os comandos.
Saiu aquela história que acabei de falar no World Heroes e agora os botões A, B e C são espada fraca, média e forte. O botão D é o único chute, só um mesmo, só precisa de um. Tiraram também todos aqueles comandos novos que inventaram pro 2 que ninguém sabia usar e que não faziam falta também. Era corrida, rolada no chão, se deitar para fugir de magia e essas coisas. E também vieram com uma coisa que foi um tanto desnecessária. O desvio, coisa que nunca ninguém lembrava de usar e nem sabia que estava lá. E o carregamento da barra de raiva, coisas que foram tiradas do King of Fighters 94 que não servia para nada. Tu pode ficar lá por uns 30 segundos parado carregando a tua barra que não vai encher nem metade. Talvez encha com as porradas que o teu boneco vai tomar, porque tu vai estar vulnerável, e essa não é a ideia desse jogo. Tem ainda um outro movimento, que esse já é mais útil, só que também ninguém lembra que existe. É um comando que serve para tirar a defesa baixa do inimigo. E também um único que foi usado, que é o arremesso. Deixou de ser aquele golpe para jogar o inimigo longe, e agora é um agarrão e um empurrão, que ele vai ficar vulnerável. Que se for bem usado para o jogador, ele vai poder já preparar um contra-ataque ou então sair quando ele estiver acuado lá no canto da tela. Ele pode fazer isso, virar o jogo e passar a comandá-lo. No resto do jogo seria legal aparecer o Juiz Kuroko, tipo como ele fazia no segundo jogo, e ver que confirmou aquela previsão que ele fazia quando acabava a luta, que ele dizia atmosfera horrível. Tudo ficou mais sombrio e soturno. O design dos personagens mostrou isso e também acompanha a outra novidade, que são os personagens com as versões Slash e Bust. Eles diziam que era boa e ruim, mas não seria o termo certo, porque tem os personagens que são do bem e tem os que são do mal. De forma resumida, digamos que o Slash seria a versão original que conhecemos dos jogos anteriores. No caso dos novos, seria o seu conceito original. O Bust seria aquela mesma pessoa que chegou uma segunda-feira, que o time dele perdeu no domingo, ele acordou cedo, de ressaca, pegou um ônibus cheio para ir trabalhar, o celular tá sem bateria que nem dá para ligar o rádio. É mais ou menos por aí. No caso de alguns deles, tem gente que vem tocando terror. Além da roupa que fica diferente, seus golpes também mudam. E isso, os normais, os especiais. O maior exemplo aqui é a Nakoruru, que na versão Slash ela é acompanhada pela águia que já conhecemos, mas lá no Bust ela vem com esse lobão que luta ao seu lado. Essa foi uma boa ideia, mas aqui no 3 achei que foi mais um caso de preguiça. Aqui eles sumiram com vários personagens e se a gente pegar os que tem, aí são 12. Mas como tem Slash Bust, multiplica por 2 e aí nós temos magicamente 24 personagens. O chefe não faz muita diferença um estilo ou outro, então são 25. Foi uma preguiça que depois deu certo. Nos outros jogos que vieram depois, esse esquema foi melhorado e aí sim ele funcionou direito. Com tudo isso já explicado e detalhado, lhes digo que, por mais que eu tenha tentado, não consegui gostar do Samurai 3. A princípio era um novo jogão que chegou, mas passou daquele encanto inicial que nós tínhamos com todos os jogos da SNK que apareciam. Os problemas apareciam bem rápido e não dava para continuar. E falo mais uma vez, eu tentei. Só que o que mais atrapalhou esse jogo foi algo que meio que virou moda nesse tempo por causa daqueles jogos de luta 3D. Que foram os rounds acabarem muito rápido e os golpes tirarem muita energia. Isso foi um problema no King of Fighters 95, que foi mesmo um grande problema, mas aqui foi ainda pior. Nos dois primeiros, os golpes fortes de espada tiravam mesmo muita energia, só que por aqui não era raro que um único acerto com a barra cheia acabava com a luta de repente. O Samurai 4 consertou todos esses defeitos e fez um jogo espetacular que deixou esse terceiro comendo poeira. Essa é a verdade. E como aqui nesse caso nós estamos vendo a adaptação do PlayStation 1, evite essa versão a todo custo. Tem todo aquele pacote básico de animações cortadas, carregamento lento, que só os jogos do Neo Geo conseguiam fazer, mas aqui isso foi multiplicado à última potência. Evite mesmo. Vamos para outra página que também é luta e também é PlayStation. Tobal número 1, invenção da Square que levou o Akira Toriyama para desenhar os personagens, e acho que nem precisava falar isso. O estilo do desenho já falou tudo. Como o primeiro jogo da Square no PlayStation e como o primeiro jogo de luta deles, sendo que o povo queria saber de RPG, a Square pensou longe e colocou junto do Tobal um CD demo que tinha o Saga Frontier, Bushido Blade
E o mais que super esperado, Final Fantasy VII. E escondido ali no canto, Final Fantasy Tactics. Sabiam que isso ajudaria a vender o jogo, mas não devem ter contado que ele seria tratado como o jogo que tem o demo do Final Fantasy VII. Foi isso que escreveram lá na capa dessa edição, escancarando que, acima de tudo, foda-se o Tobal. Isso foi uma atitude bem babaca se levarmos em conta que a Sony já tinha liberado a Square para fazer o que bem entendesse, e eles foram lá e fizeram o que bem queriam. Tiraram bom proveito disso, fizeram ótimos jogos que não eram RPGs, como no caso do Tobal que nós vemos aqui, o Bushido Blade, que é muito bom, o Einhander, aquele jogo de nave que é animal, o Airgaze, que é de luta também. E não parou por aí. Eu queria ver se eles tivessem captado essa babaquice toda e parassem de fazer jogos diferentes. Isso tudo que nós vemos eles fazerem hoje, que eles lançam Call of Duty e Assassin's Creed tudo igual todo ano, seria uma coisa que já estaria acontecendo nessa época. Ah não, mais um Final Fantasy, mais um RPG, de novo essa conversa. Se eles ouvissem, é capaz que em vez do 15 eles estivessem lançando agora Final Fantasy 20, que ele já estaria ruim desde essa época. Para nossa sorte, eles não ouviram o que o pessoal estava falando e continuaram fazendo jogos diferentes. Tobal e Bushido Blade tiveram continuações ainda melhores quando isso acabou. Só que voltando ao Tobal número 1, que é o assunto, nós vemos aqui um jogo de luta que ficou bem feito, tem os gráficos um tanto quadradões para sua época, porém eles rodam a 60 frames por segundo. Isso não acontecia todo dia. Ele não era complexo que nem um Tekken, mas nem por isso era um jogo monótono. Talvez já fosse um pouco lento, mas era muito bom de jogar um contra. Na falta de inimigos humanos, a Square preparou um modo RPG que dá para passar o tempo e também voltou na sua continuação. Um lançamento surpreendente, recomendado. Vamos lá ao próximo que também é luta. E já é clássico. Street Fighter 02 no PlayStation. Essa é a versão que veremos aqui e também em Saturno, e nessas duas não vamos precisar de um episódio do Chaves para explicar como funciona. O jogo foi portado de uma forma impecável, tá tudo lá. Personagens, músicas da trilha sonora na forma original e arranjo, cenários, modos de jogo, tudo perfeito do mesmo jeito que fizeram com 01. Os cortes de frames de animação que falamos ali no Samurai era uma preocupação aqui também. Já perguntavam em todos os jogos o que ia ficar de fora. E aqui, como diz o seu título, os cortes foram 0. Pô, essa daí foi boa. Os cortes, na verdade, foram praticamente 0. Alguma coisa teve que sair, mas seja lá quanto foi isso, foi muito pouco. Até dá para notar uma diferença na movimentação, mas não saberia apontar quais são os movimentos e os lugares dos cenários que tiveram que sair. Uma que não tem como disfarçar é a abertura, que para não carregar todos aqueles gráficos resolveram fazer um filme de uma vez só. O que passa lá é um vídeo da abertura do arcade, dá para notar pela qualidade da imagem. E no resto, tudo do arcade foi colocado dentro do CD. Nem tempo de carregamento parece que tem às vezes. Se não fosse por aparecer escrito na tela que isso está acontecendo, talvez ninguém percebesse mesmo. Em relação ao Saturno, sabemos que o videogame da Sega trabalha melhor com 2D. E lá os gráficos devem ter alguma melhora também imperceptível em relação ao PlayStation. E também tem lá novos modos de jogo e mais o Evil Ryu e o Dhalsim e o Zangief da versão Champion Edition para escolher com código. Esses personagens só foram aparecer oficialmente para todo mundo quando lançaram nos arcades a versão 02 Alpha, ou então 02 Gold. E que a qualquer momento vai aparecer um episódio com a análise dessa versão. Aguarde. Vamos virar a página aqui e voltamos ao Neo Geo. Só que dessa vez é o Neo Geo CD. Metal Slug, o renascimento do gênero Run and Gun. E ele fazia muita falta nas nossas vidas. Era só lembrar quando foi a última vez que o Contra teve um lançamento que foi decente. Metal Slug já nasceu clássico com todo esse tiroteio, guerra, sangue e um bom humor extremo com gráficos desenhados à mão que são uma coisa impressionante até hoje. Aqui na versão CD o loading aparece várias vezes, como não poderia faltar, e tem uns momentos no meio da fase que para tudo para fazer um carregamento novo. É o preço de ter uma versão arcade perfeita que não calcularam direito na hora de fazer o videogame, e deu no que deu. Essa versão aqui, o Geo CD, veio com opções e modos de jogo extras de cortesia, e tudo que já tinha no arcade anteriormente veio também. Nas versões que vieram depois veio mais coisa ainda, lá no PlayStation, no Saturno, no Wii, no PSP.
E também acabou que veio mais carregamento. Aí já viu. O jogo é animal, mas vai ter essa paralisação no meio do caminho. Mas olha pelo lado bom, não é uma interrupção para explicar uma piada. É um jogo que respeita o jogador. Vamos ver o último jogo do dia aqui, que é um lançamento para PC, o famoso GP2. A clássica série de Fórmula 1. Na época ele era o simulador mais perfeito em tudo o que podia ser. Voltou até com a tradição de que o jogador precisava de um PC do último tipo para conseguir jogar direito. O lançamento de 96 foi oficial, tem as pistas, patrocínios, tem todo o resto da temporada de 94. Foram 2 anos de atraso. Como já devem ter imaginado, não estão no elenco de pilotos o Senna e o Ratzenberger, que foram os 2 que morreram naquele fim de semana trágico. A melhor coisa sobre esse jogo é como a gente leva o tempo necessário para entender as coisas e dominar o jogo. E depois disso, com a ajuda da internet de escada, procurar por modificações que colocavam novas pistas, novos carros, regras, pilotos, o caramba. Isso foi uma constante dessa série e em outras também. Dá para encontrar coisas espantosas feitas pelos fãs até hoje. E também não deve ser difícil achar um pacote da temporada de 2014 para esse jogo aqui, lançado em 96. Realmente, um grande simulador do seu tempo. Quem jogou conhece. E depois dessa, chegamos ao final do episódio de hoje, com a sempre tradicional Pro Games, a patrocinadora da Gamers 12. Setembro ou outubro de 1996. Hora de dar aí a sua curtida, comentário, compartilhada. Também clique nos links aí da descrição, em especial o link do Patreon para dar aquela ajuda esperta para o programa continuar. Se em algum momento desse episódio falei que tem tal jogo para ver em tal episódio, os links estão aí na descrição. Se não estiverem na descrição, estão na tela de créditos que vai começar a passar daqui a pouco. Ela está chegando, já estou vendo ela bem ali, ó. E por agora fica aqui um agradecimento por vir aqui nos Cinemas novamente. Um abraço a todos e até a próxima.